Um conto antigo de Hesíodo, ele conta uma história muito famosa na antiga Grécia. Essa história, ela, assim como todas as outras, ela tem um parêntese na realidade. Um tempo atrás, eu disse que os mitos eles não passam de verdades passadas de uma maneira mais fácil de se compreender. Então, mitos eles têm uma realidade, eles têm uma verdade em si. Não é diferente com este. O mito de Prometeus. Prometeus tem vários mitos ao seu redor, muitos dos quais dizem que ele fundou a humanidade, né, através do barro e que apenas teria dado o sopro da vida. Esse é uma das histórias, mas a história que eu vou falar hoje, né, que eu vou resumir hoje para vocês, é a história do fogo de Prometeus. Prometeus era um titã. Ele era filho de outros dois titãs. Muitas pessoas acham que ele era um deus, filho de Zeus, mas ele não era. Ele era um titã. E que, após uma briga, né, entre ele e os humanos e Zeus, Zeus acaba tirando o fogo da humanidade. Então Prometeus ele decide que essa foi uma ação errada de Zeus e que ele pegaria esse fogo novamente. O que ele faz nessa circunstância é, ele vai até o local onde Zeus guardou o fogo, ele pega esse fogo e coloca dentro de uma madeira oca, leva até a humanidade e entrega esse fogo à humanidade. É interessante o quanto a filosofia grega ela gosta de colocar analogias. Né? O fogo ele não é só ele não é só num sentido literal de fogo. Fogo representa a evolução. Então, quando Prometeus ele pega o fogo e ele dá à humanidade, ele não está simplesmente pegando algo que vai ajudar eles a fazerem comida, que vai deixar eles a terem o fogo. Não é algo tão simples. O fogo significa evolução. Ele significa evolução metalúrgica, ele significa evolução culinária, ele significa evolução de civilização, porque as civilizações elas vão ter isso, né? Se você pega, por exemplo, um acampamento, ele sempre vai ter uma fogueira no centro. Fogo é o centro da evolução, é o centro daquilo que está se tornando. Então, no momento em que Prometeus ele toma essa atitude de pegar o fogo e entregar a humanidade, ele está entregando a evolução à humanidade. Não numa questão científica, mas evolução numa questão de que ele está dando a possibilidade dos seres humanos avançarem para o futuro. E avançarem para algo maior. E como eu disse, todos os mitos eles têm um fundo de verdade. Então, da mesma forma que o fogo, na mitologia grega, após uma briga, Zeus vai tirar o fogo da humanidade, no mundo real não é Zeus que tira o fogo da humanidade. Geralmente os problemas do mundo eles são causados pela própria humanidade. E aí que chega essa realidade. Não é Deus que tirou o fogo da humanidade, foi a própria humanidade que se negou ao fogo. Esse fogo da evolução, esse fogo quase uma questão mais espiritual mesmo, de um fogo como algo que está apontando para o futuro, algo que está apontando para algo maior. Não necessariamente o fogo como algo físico, mas o fogo como um conceito. O fogo como algo que está apontando para algo maior. Então, a humanidade, né, na realidade, ela vai se desfazer desse fogo. Tá? Então o fogo ele foi dado por Deus à humanidade, mas a humanidade vai se desfazer desse fogo. E aí vai ser necessário que alguém traga esse fogo de novo, esse fogo que a humanidade estava abandonando. E como eu disse, todos os mitos, um tempo atrás eu disse, todos os mitos eles vão apontar para a figura de Cristo. E nesse momento não é diferente. Os mitos eles vão apontar para Cristo.
Cristo vai ser aquele que nascendo, não só, né, a gente vai ter a primeira parte da história, né, a criação do homem. Então, da mesma forma que a gente apagou essa parte da criação do homem de Prometeus, desconsiderando o Antigo Testamento, né, na parte de Jesus, a gente vai ter no Novo Testamento Jesus trazendo novamente o fogo à humanidade. Esse fogo da fé, esse fogo que tinha sido esquecido por uma noção muito superficial das coisas, uma noção de mundo em que os seres humanos eles estavam tão frios e não existia mais esse calor. A busca pelo divino estava se cessando e iria acabar em algum momento. Então, a vinda de Cristo ela foi esse reacender o fogo. Ele acendeu novamente esse fogo que estava sendo perdido. A humanidade estava abandonando a verdade. E o fogo chegou. Mas da mesma forma que quando o fogo chega no mito de Prometeus, e ele é punido pelos deuses, ele é punido por Zeus, né, no caso, nesse momento também Jesus vai ser punido. Mas da mesma forma que o Zeus da mitologia ele tira o fogo, e na realidade é um humano que tira o fogo, quem pune quem vai punir Jesus por trazer o fogo de novo não vai ser um deus, não vai ser Zeus, mas vai ser o homem. Então, a figura nesse mito, pelo menos nesse mito, a figura de Zeus é na verdade a figura humana. Quem vai tirar o fogo da humanidade é a própria humanidade. E quem vai trazer de volta o fogo é Jesus. E quem vai condenar quem trouxe de volta o fogo vai ser também a humanidade. Então, dessa maneira, a gente chega numa questão de que... e aí a gente vai condenar. A gente vai chegar nessa questão de condenação. Então, Cristo ele vai ser condenado por trazer esse fogo, né? Porque ele vai ser mal visto. Quando você vive num mundo de escuridão e você traz a luz ela pode ser mal vista, ela pode doer o olho quando você olhar. Quando é como se você estivesse no quarto escuro e alguém ligasse a luz. Você vai olhar, mas você vai ficar atordoado. Você vai ficar atordoado, você não vai conseguir ver direito. E esse é o aspecto do primeiro momento que você vê a luz. Da mesma forma, quando Jesus ele trouxe o fogo, ele trouxe a luz à humanidade, as pessoas ficaram atordoadas. E essa atordoação trouxe a condenação. Então, Cristo ele vai ser condenado pelo homem. Prometeus foi amarrado numa colina, né? E Zeus mandou que um pássaro, né, provavelmente uma águia, dado que é o animal que faz referência a Zeus, comia ali os seus órgãos e ele regenerava todo dia porque ele era imortal. E no dia seguinte voltava a comer os órgãos e assim por diante, o que seria pela eternidade, né? A história ela vai ter uma continuação, não pelo Hesíodo, mas por outros autores. Mas até então seria algo eterno. Então essa punição de Prometeu seria algo eterno. O que já é uma outra, ainda que exista a punição, né, de Jesus por ter trazido fogo, né, dada pela própria humanidade, esse fogo, essa punição por ter trago fogo, vai ser diferente. Porque enquanto a punição de Prometeu ele foi eterna, a punição de Jesus ela vai ser curta. Mas vai ser muito mais dolorosa. Vai ser infinitamente mais dolorosa do que qualquer coisa. Ele vai ter que sofrer angústia, ele vai ter que sofrer com dores físicas, ele vai ter que sofrer com dores emocionais. Não tem como se ter um patamar do quanto foi sofrido toda a situação, mas que foi curta. Foi rápida. Foram 3 dias, praticamente, desde 3 dias mais ou menos, desde o momento da prisão, crucificação. O momento de dor durou muito tempo. Então, o mito ele vai apontar. Então, esse mito ele aponta para Jesus, né? O mito de Prometeus ele vai apontar para Jesus. E ele aponta para algo que é o que Jesus veio fazer, né? Jesus veio ensinar.
E o principal ensinamento, tanto que você pode tirar do mito de Prometeus quanto da história de Cristo, história verídica, né, a verdade que aconteceu, é que o momento em que você vai trazer o fogo, que você traz o fogo, que você traz isso a outra pessoa, você vai ser perseguido. Tá? O interessante é que esse fogo ele foi dado como dádiva, né? Não foi pressionado as pessoas, né? Jesus não forçou as pessoas, não forçou ninguém a segui-lo. As pessoas seguiam por causa de sua inteligência, seguiam por causa de sua autoridade. Da mesma forma, Prometeus entregou fogo à humanidade sem, sem a pretensão de forçar alguma coisa. Né? Então, o ensinamento que mais nos traz aí é que devemos levar o fogo. O mesmo fogo que foi acendido uma vez com Cristo permanece acendido até hoje, porque é um fogo que nunca vai se apagar. Também deve ser passado, mas não deve ser forçado. Então, esse é o mito. Eu vou trazer os próximos vídeos, eles vão ser uma sequência desses mitos. Eu vou fazer uns 3 mitos, contando de Prometeus. Depois eu vou trazer um vídeo mais científico também. Espero que tenham gostado. E até a próxima.